Fala galerinha aí, Saulo Formiga de novo aqui no teu canal para trazer para você o fechamento da nossa aula sobre indústria brasileira. Isso mesmo, a gente dividiu em 3 tópicos. A primeira, dentro do contexto geral, a introdução dessa fábrica no Brasil, em especial o contexto histórico. A segunda, falando ali sobre o elemento mais importante para esse processo industrial, que é Getúlio Vargas e JK, indo até o milagre econômico brasileiro, e agora na idade mais, vamos dizer assim, contemporânea da indústria brasileira, de Sarney para cá, ou seja, da saída do governo militar para a reintrodução do governo civil até praticamente os dias de hoje, tá? Apesar da gente ter aqui como linha final o governo PT, existe ainda a transição entre o governo Dilma, o governo Michel Temer e, claro, o governo Bolsonaro, que é o atual no poder. Mas vamos lá, vamos por partes. Olha só, quando a gente fala da indústria brasileira, sobretudo nesse período bem aqui, que é o governo Sarney, a gente está voltando um pouquinho no tempo e indo direto aos anos 80, né? Ali de 85 para frente. Quando eu falo dos anos 80, é muito comum falar culturalmente dos anos 80 como a década perdida. A década perdida. Inclusive numa comparação com os anos anteriores, em que nós tínhamos o milagre econômico brasileiro ali nos anos 70. Só que, com o milagre econômico e os grandes empréstimos que foram concedidos ao Brasil, a gente acabou herdando uma grande dívida. Com a saída do governo militar e com o nascimento de um governo civil transitório, a gente acabou entrando num momento de grande recessão econômica. E aí, gente, por que eu estou tocando nesse ponto político? Porque não dá para falar de indústria do Brasil, indústria brasileira, sem ter um mercado interno aquecido. Só há produção se houver o quê? Consumo. Então veja só, quando a gente herda o governo federal novamente, quando a gente assume em termos civis o governo, nós temos uma economia completamente aí, ó, abarrocada, uma economia no chão. Quando eu falo hiperinflação, quer dizer que eu estou falando de uma inflação em níveis estratosféricos, astronômicos. Só para você ter uma ideia, a inflação nesse ponto minha chegava a bater 400% no acumulado. 400% no acumulado. Então veja, você vai hoje ver o preço de um produto. Como é que funciona a inflação? Você vê hoje o preço de um produto. No mês seguinte, esse produto já está com um preço superior ao preço que você investigou um mês anterior. Então quer dizer que há um aumento contínuo do preço médio dos produtos para o consumidor final. Esse aumento contínuo nós chamamos de inflação. E quando a gente tem uma inflação em ascensão, isso não é nada bom para o mercado consumidor. Porque inflação em alta significa redução do poder de compra. Então o cenário que a gente tinha nos anos 80, meu irmão, era extremamente devastador. Uma hiperinflação que poderia bater facilmente os 400%. O congelamento dos preços foi uma tentativa de resolver o problema. Na verdade, tínhamos um tipo de funcionalismo público que era chamado de os fiscais de Sarney. Eles iam no supermercado, nas lojas, averiguar se o preço do produto que tinha sido tabelado pelo governo tinha sido alterado. Então, uma das saídas propostas para combater a hiperinflação foi o congelamento de preço. Agora vamos pensar enquanto economia, pessoal. Imagina você como empresário, você tem um custo médio de produção para manter o seu estabelecimento funcionando. Se você não pode aumentar o preço do seu produto, por quê? Porque há uma intervenção estatal, há um congelamento de preços, na hora que você tiver um aumento dos custos, quem é que vai pagar para a sua empresa estar aberta? Pois é, eu não posso vender um produto que eu comprei por R$5 por R$5, porque afinal de contas eu preciso do lucro para bancar os meus custos. Deu para entender? Eu compro daquele que me fornece por um preço, mas eu vendo mais caro para que eu tenha o pagamento de toda a minha estrutura, como trabalhadores, como energia, como maquinário, e entre outras coisinhas, e tenho que ter meu lucro pela operação que eu estou realizando. Se eu congelo os preços, significa dizer que esse lucro não vai ser obtido. Então isso acaba fazendo com que o comércio opere no vermelho. Para não operar no vermelho e não ser obrigado a vender no preço congelado estabelecido pelo governo, o que foi que os empresários fizeram? Simplesmente sumiram com as mercadorias.
toda vez que tinha aumento de custos, as mercadorias eram retiradas das prateleiras, isso mesmo, e quando o consumidor chegava, simplesmente ficaria desabastecido. Então, se o arroz teve aumento de preço e o governo proíbe o aumento, simplesmente o empresário tira o arroz da prateleira. E com isso, nós, consumidores finais, ficamos desabastecidos. Na hora que o governo libera o aumento do preço, aí o arroz voltaria para a prateleira. Então isso é um grande problema, porque também corrói o poder de compra. Aí eu te pergunto, gente, o que isso tem a ver com a indústria? Tudo. Porque eu só tenho consumo, ou melhor, eu só tenho produção se houver consumo. Na hora que eu destaco que nos anos 80 o poder de compra do brasileiro foi simplesmente dissolvido, isso faz com que eu entenda por que houve uma certa desindustrialização no Brasil nesse período. Todo aquele crescimento que apontava nos anos 70 com o milagre econômico foi dissolvido nesse período de recessão econômica, chamada de década perdida. Então estou falando aqui de uma profunda recessão. Aqui, ó, recessão econômica. A taxa de desemprego cresceu e, evidentemente, o assistencialismo, principalmente na veia social, teve que agir. Como, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo hoje. A gente está numa pandemia ainda, né? Então muita gente perdeu seus empregos ou perdeu sua renda. O que o governo fez? Saiu fazendo pagamentos para aqueles que já estavam previamente cadastrados, como o pessoal do Bolsa Família, para complementar a renda em tempos de pandemia, que foi o auxílio emergencial. Foi através do auxílio emergencial que a gente conseguiu garantir uma renda mínima para muitos brasileiros. E sem contar, abre parênteses, que no meio disso tudo, o governo brasileiro descobriu que existia quase 50 milhões de brasileiros que a gente nem conhecia, que não faziam parte do Bolsa Família, que não faziam parte de nenhum programa assistencial. Então, esses 50 milhões de brasileiros eram fantasmas. Então, veja a profundidade do contraste social. Claro que nós estamos falando de indústria. Agora imagina, se eu tenho um desaquecimento do mercado interno, evidentemente a produção vai cair. Olha o que aconteceu na pandemia. A gente deixou de sair, então a gente deixou de consumir muita coisa. Como estava todo mundo em quarentena, todo mundo em isolamento, nós deixamos de consumir gasolina, porque não adiantava ter gasolina no carro, já que a gente não iria para lugar nenhum. O que foi que vocês viram? O preço da gasolina cair. Claro que tem muito a ver com a OPEP, com a briga da Arábia Saudita com a Rússia, mas, de qualquer forma, o preço da gasolina iria cair. Por quê? Porque você tinha quase o quê? 1/3 dos veículos na rua. Então, o consumo caiu, então significa que a balança entre oferta e procura foi desequilibrada. Então, imagina aqui, ó, quem iria industrializar o Brasil, ou quem iria trazer seus investimentos industriais para o Brasil, no momento em que o Brasil vivia uma hiperinflação, onde a população não tinha poder de compra e onde a intervenção estatal na economia era deveras forte. Então isso acabou expulsando muitos investidores. Então a recessão trouxe o quê? Um processo de desindustrialização. Olha só, desindustrialização. A fuga do capital, sobretudo o capital estrangeiro que tinha entrado tempos atrás. Perfeito? Inclusive com muitas falências, inclusive de empresas brasileiras. Quando a gente sai do governo Sarney e entra no governo Collor, o governo Collor foi muito curto, porque foi o primeiro presidente eleito pelo povo, mas também foi logo de cara o primeiro impeachmentado. Então, entre Collor e Itamar, nós vamos destacar só os pontos fortes. Collor herda um governo completamente hiperinflacionado, herda uma recessão com esse cenário econômico. Você já ouviu falar do confisco da poupança, né? Collor foi o presidente que exigiu o confisco da poupança. Para quê? Para pegar esse dinheiro do capital nacional e aplicar na economia. A ideia era pegar o dinheiro emprestado com a população e com esse empréstimo injetar na economia, fazendo com que houvesse uma bola de neve. A ideia era injetar capital para assegurar o consumo, assegurando o consumo, a produtividade iria voltar a acontecer e essa produtividade iria reaquecer a economia. Fato que não aconteceu. Tanto é que ele lançou uma moeda nova e com esse lançamento ele conseguiu reduzir a hiperinflação. Mas ainda assim não tivemos a estabilidade tão sonhada. Essa estabilidade só veio a acontecer
quando do lançamento do Plano Real. Vale lembrar que quando eu lanço o Plano Real, eu falo de Itamar Franco, que sucedeu Collor após o impeachment. Então, Itamar Franco lança o Plano Real. Cuidado, porque muita gente coloca o Plano Real vinculado ao governo Fernando Henrique Cardoso, tá? FHC é Fernando Henrique Cardoso. Como era chamado no meio humorístico, Viajando Henrique Cardoso. Tanto que eu coloquei aqui o destaque, ó, as viagens internacionais. Mas ele, na verdade, foi um dos idealizadores do Plano Real. Só que ele acabou sendo colocado na história como o pai do Plano Real. E aí, meus amigos, o Plano Real trouxe um período de euforia tão grande que acabou resultando na eleição do Fernando Henrique Cardoso para a presidência da República. Eu lembro de uma entrevista do Lula, do Kennedy, lá da Record, em que o Kennedy perguntou para ele: aquela eleição contra o Fernando Henrique Cardoso foi muito disputada. E o Lula respondeu: eu sabia que não tinha como tomar a presidência do Fernando Henrique Cardoso. Eu ataquei ele de todos os jeitos, mas eu sabia que não tinha como ganhar dele. O Plano Real colocou ele na presidência. Gente, então o que o Plano Real foi tão importante assim politicamente? Porque ele trouxe para o Brasil algo que nós não tínhamos desde o milagre econômico, que era esse crescimento. Então nós passamos por um período muito castigado do ponto de vista econômico e evidentemente social, onde as desigualdades cresceram. Então não dava para falar de indústria no Brasil enquanto eu tinha um abismo social. Então o Plano Real trouxe estabilidade e trouxe uma moeda forte. Gente, o Plano Real era equiparado ao dólar. Só para você ter uma ideia, R$1, deixa eu botar aqui, ó, o símbolo do real. R$1 equivalia a $1. R$1 era $1. Na verdade, assim que foi lançado no finalzinho dos anos 93, R$1, 93 centavos de dólar equivalia a R$1. 93, 94 centavos de dólar era R$1. Então você tinha um real valorizado, forte, inclusive mais valorizado do que o próprio real dentro das relações cambiais. Então veja que isso mexeu com toda a estrutura econômica nacional. Agora, para ele conseguir fazer com que isso acontecesse, era preciso fazer também com que o Tesouro Nacional crescesse. Fato que veio a acontecer nos anos seguintes. Quando eu falo em crescer enquanto Tesouro Nacional, isso tem uma ligação muito forte com a moeda brasileira. Porque para eu ter esse Tesouro Nacional, ou seja, esse orçamento público, esse capital nacional extremamente forte, foi preciso fazer aqui uma prática de arroxo. Nós tivemos aqui uma prática de arroxo, que é o quê? São as políticas que cortam gastos sociais e aumentam os investimentos econômicos. Então, olha só, redução dos gastos sociais, ao mesmo tempo que nós tivemos aumento dos gastos econômicos, ou seja, da agenda econômica. Austeridade. Grava bem esse termo. Política de austeridade. É o apertar os cintos. Isso já veio desde Itamar Franco, durante a preparação para o lançamento do Plano Real. Então, o que foi que eles fizeram? Congelaram salários, proibiram greves, não fizeram concursos públicos para desinchar o Estado. Desinchar o Estado. Por isso que normalmente quando você vai para o governo Fernando Henrique Cardoso, ele é colocado como uma agenda neoliberal, embora não tenha sido por completo. Ele é colocado como uma agenda neoliberal por quê? Porque ele favorece a circulação do capital e desfavorece a política pública assistencialista. Então, o arroxo, ele é específico. Vamos fazer o Brasil ser mais produtivo, e aí tu lembra das palavras de Delfim Neto, que naquele momento dizia o quê? Vamos fazer o bolo crescer, para depois dividir. Só esqueceram a parte de dividir. Vamos lá, convenhamos. O Brasil cresceu e, sem dúvida, se mostrou para o mundo muito mais forte. O mundo hoje encara o Brasil como um país subdesenvolvido, ou em desenvolvimento, como queiram, mas altamente industrializado. Altamente industrializado. E essa parte do Brasil que é altamente industrializada, ela vem daqui, ó. Desse momento. Da abertura do Brasil nos anos 90 para a política neoliberal e, sobretudo, para a agenda da globalização. Gente, a globalização entra de cara aqui.
Porque na transferência de Collor para Fernando Henrique Cardoso, a gente já tem o fenômeno acontecendo, ó, globalização. E essa globalização trazendo seus efeitos, como por exemplo, a entrada do capital estrangeiro. A globalização fez com que houvesse uma atração desse capital para a agenda nacional. Uma vez que eu tinha moeda forte, equiparada ao dólar, que aumentava o poder aquisitivo da população. Então, quando eu falo, ó, do aumento do poder aquisitivo, eu estou falando do mercado interno. Olha só, eu estou falando do mercado interno. E esse mercado interno agora com poder de compra vai fazer o quê? O que não faz há muito tempo, compras. Veja só, o poder de compra do brasileiro faz com que os brasileiros passem aí as compras. E indo às compras, torna o processo tão eufórico que a circulação do capital intensifica. Lembra da desindustrialização dos anos 80? Ela agora faz o processo inverso. E aí nos anos 90, com a agenda neoliberal, ou pseudo-neoliberal, a gente passa a ter um enriquecimento do Brasil, de fato, com o crescimento do PIB, mas temos também a atração do capital através das privatizações, a atração do capital estrangeiro. Quem é que vai fazer essa atração? Tá aqui, ó. As privatizações. Quem é que vai fazer essa atração? As viagens internacionais. Lembra que chamavam o Fernando Henrique Cardoso de Viajando Henrique Cardoso? Mas em parte, gente, essas viagens foram importantes. Você vai ver, inclusive, o governo Lula fazendo a mesma coisa. Você vai ver o Bolsonaro, inclusive, agora, embora muito mais... não sei nem qual é o termo que se usa nesse caso. Mas embora muito mais comprometedor em torno dos Estados Unidos, há uma relação também de buscar esse apoio internacional, que deveria ser feito de uma forma mais diplomática. Mas enfim, não vamos entrar no mérito aí da política em si. A ideia de fazer com que o Brasil visite o mundo é exatamente para poder trazer esse aporte. Eu vi muito, por exemplo, no governo Dilma também, reuniões, principalmente quando se falava de BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Reuniões em que se agrupavam em torno dos BRICS os empresários. Então havia reuniões que aconteciam, por exemplo, na África do Sul, e que os brasileiros, os empresários brasileiros, iam com a comitiva do governo brasileiro para ver em que eles poderiam investir na África do Sul e em que a África do Sul poderia colaborar nos investimentos brasileiros. Então essa agenda BNI, que é uma agenda geopolítica, a título de comércio internacional, ela começa a ser desenhada aqui, ó, no governo Fernando Henrique Cardoso. Tanto que isso faz com que a desindustrialização pare e comece um processo contrário, que é o que a gente deseja, da reindustrialização. Então a atração do capital estrangeiro também perpassa, sabe por quê? Na figura das transnacionais. Também perpassa na figura das transnacionais, que passam a entrar no Brasil com muita força. Quando você vem aqui, ó, no final dos anos 80, início dos anos 90, isso acaba sendo muito limitado. Mas quando entra aqui 93, 94 para frente, é quando eu tenho fortalecimento. A entrada do capital estrangeiro e o fortalecimento daqueles que já entravam. Como, por exemplo, a consolidação da Zona Franca de Manaus, que nasce ainda no período militar, né? Nasce ainda no período militar, mas é consolidada e ampliada nos anos 90, e também a consolidação do Novo Nordeste. Fernando Henrique Cardoso trouxe uma coisa importante, que era a competição. Deixou livre para que os estados pudessem sugerir ao capital estrangeiro os incentivos fiscais. A gente viu numa das aulas aí que a atração das fábricas de São Paulo para o Nordeste perpassa por duas coisas. A primeira, a mão de obra nordestina, barata e numerosa. E a segunda, os incentivos fiscais, que o Nordeste passou a oferecer. Com os incentivos fiscais, você tem uma redução de gastos estratosférica, na casa de milhões. E isso faz com que a lucratividade do processo para essas empresas seja muito mais atrativo. Então, a partir dos anos 90, começa a se desenhar uma nova industrialização brasileira, mas que, infelizmente, lá no finalzinho do governo PT, aplicado por conta de uma nova crise econômica, mais ou menos a partir de 2013, acaba trazendo novamente uma recessão. Hoje nós temos 13 milhões de desempregados no Brasil. E esses 13 milhões retratam exatamente um Brasil de anos atrás. Então a gente lutou contra a fome, a gente lutou contra o desemprego, mas infelizmente não foi uma luta consolidada, que agregasse valor real.
Tanto que, quando o capital começou a diminuir a sua circulação, esses empregos e essa fome acabaram por voltar. Por último, eu quero deixar aqui um grande destaque para a agenda social do governo PT. E aí vamos dar de César o que é de César. A agenda econômica de Fernando Henrique Cardoso fez com que o Brasil ganhasse enquanto tesouro nacional. O Brasil tinha poder econômico. E esse poder econômico de crescimento favoreceu a agenda social do PT também. Então, um acabou sendo o tripé do outro, vamos dizer assim. E os dois juntos colaboraram para o crescimento que se apresentou nos anos seguintes. O que eu vou destacar no governo PT para encerrar esse papo? Nós vamos falar do Bolsa Família, que faz com que haja o aquecimento do mercado interno, inclusive em cidades menores, em cidades que não tinham essa dinâmica econômica tão forte. E você tem o Minha Casa Minha Vida, dois grandes projetos. O Minha Casa Minha Vida é importante porque ele vai agregar valor dentro da construção civil. Dentro da construção civil. Por quê? Gente, a indústria da construção civil é a indústria que mais emprega no Brasil. Só para você ter uma ideia. No Nordeste também é a principal empregadora formal. Então, consolidar essa agenda, essa atividade econômica era necessário para fazer com que eu tivesse o quê? Um aumento da capacidade empregatícia. E o PAC? Eu quero destacar o PAC. O PAC é o Programa de Aceleração do Crescimento. Foi dividido em várias etapas. Mas entra aqui, sobretudo, ó, a infraestrutura e as fontes energéticas. Infraestrutura e fonte energética. Infraestrutura como? Transporte, as rodovias, os portos, as ferrovias, os aeroportos. Então, esse meio, que é o meio de transporte, foi atualizado, foi modernizado para fazer com que a eficiência fosse uma marca no Brasil. Sendo eficiente, iria atrair mais capital. O PAC também investiu em saneamento básico, em água. Por exemplo, o programa de transposição do São Francisco é uma obra do PAC. Quer dizer, investimento de bilhões que, aplicado de maneira correta, poderia favorecer a própria prática da atividade econômica no Nordeste, sobretudo no sertão nordestino, levando água para aquela região semiárida, poder gerar uma capacidade de produção. E com isso, evidentemente, fortalecendo a indústria nacional e a indústria como um todo. Quando você vai do governo PT para a transição de Michel Temer, você vai perceber que a crise se aprofunda. Sobretudo, gente, como sequela da crise de 2008, aquela crise financeira. Então vale lembrar que aquela crise trouxe sequelas para o Brasil. Mas que, infelizmente, a política econômica brasileira acabou esbarrando na falta de recursos. Alguns culpam, inclusive, a corrupção, de forma até correta. A corrupção foi muito forte. E quando a corrupção foi estampada nos jornais para o mundo todo ver, muitas empresas que estavam instaladas no Brasil começaram a questionar se o Brasil tinha segurança econômica. Olha só, se eu estou vendo nos jornais grandes escândalos na casa de bilhões, só a Petrobras foi algo em torno de 5 bilhões, então evidentemente o investidor internacional que aplicou seu capital na Petrobras, ele vai ficar em dúvida se a empresa está rendendo aquilo que os papéis estão mostrando. E aí o que ele faz? Ele tira o capital dela. Tira-se o capital da Petrobras, mas tira o capital de todo o investimento que a Petrobras faz. Você lembra da refinaria Premium da Petrobras aqui no Maranhão? Pois é, isso era um grande sonho da Petrobras. Seria a segunda maior refinaria da América Latina. Mas por que ela não saiu do papel? Ela deveria ter saído. Mas, durante a obra, foi quando explodiu, lá com a Lava Jato, a questão do rombo nos cofres da Petrobras, dos contratos fraudulentos. E isso, gente, pega muito mal para o mercado financeiro. O mercado financeiro começou a tirar a capital da Petrobras e quando o mercado especulou negativamente, a Petrobras, que estava muito rica em função da especulação, começou agora a ficar perdida. Ela começou a desinchar e economicamente ela passou a ter déficit. Então foi preciso cortar todos os investimentos para manter a saúde econômica da empresa. E entre eles, deixar de construir a refinaria Premium da Petrobras. Então provavelmente ainda vai ser uma atividade a ser retomada. Agora o que a gente viu nesses últimos anos, gente, aí, a título de comparação, é um movimento muito parecido com o que aconteceu nos anos 80. Porque se o nosso mercado consumidor interno está desaquecido, a primeira coisa que o governo faz é buscar meios para consolidar a economia em tempos difíceis. E o que foi que o Brasil fez? Olhou para o agronegócio.
Tanto que hoje você tem anota isso, reprimarização do campo, reprimarização da economia, tá? Reprimarização da economia com a desindustrialização. O Brasil está desaquecendo o ritmo industrial, ao mesmo tempo que está investindo pesado na agricultura e na pecuária intensiva. O agronegócio ganhou força, tanto que se fala do Maptoba, Matopiba, que é a área de expansão do agronegócio, a área de expansão da produção de commodities. Na mesma medida em que a gente tira investimentos do setor industrial. Você percebe nitidamente isso através do desemprego. As fábricas demitiram em grande escala. E tudo isso ainda é sequela de um modelo econômico que foi de grande investimento, mas de poucos resultados. Beleza? Então, resolve as questões aí que estão disponíveis para vocês. E qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato lá no grupo com a gente. Beleza? Tchau!